Muito bem, turma, bem-vindos a mais um vídeo. Quero dar continuidade aí à ideia de objetos. Na verdade, pessoal, quando eu falo em objetos aqui, eu não estou falando necessariamente em programação orientada a objetos, tá? Eu gostaria que ficasse bem claro, porque tem vários conceitos dentro de programação orientada a objetos que eu não estou levando em consideração. O nosso objetivo é trabalhar com algum tipo de dado que permite aí que eu manipule diferentes valores ou valores de diferentes tipos, todos eles associados a uma variável. Em outras linguagens, por exemplo, C, isso é conhecido como struct, certo? Tem uma struct que define atributos, diferentes valores que estão associados aí a um nome que seria o tipo desta variável, o tipo deste objeto no nosso caso, tá? Como em Java tudo é orientado a objetos, a ideia de Java é que tudo seja orientado a objetos, consequentemente, eu não tenho como criar uma struct que a gente acaba criando uma classe, mas o nosso objetivo é trabalhar em cima de lógica de programação. Volto a repetir, não é uma disciplina de programação orientada a objetos, é uma disciplina de lógica, para treinar os aspectos iniciais, aí, o pontapé inicial, quando a gente começa a aprender lógica de programação. Tá? Então, continuando aqui a nossa ideia de objetos, vamos pegar aqui algo mais próximo da nossa realidade. Por exemplo, a gente tem... Vamos pensar em algo como se fosse uma loja ou algo do tipo. E aí eu tenho um objeto que se chama processador do computador, certo? E desse processador, eu consigo incluir várias características, certo? Por exemplo, eu quero que o meu processador ele tenha um nome, certo? Então, string nome. Ele também tem uma marca, vamos colocar assim. Ele também tem um valor associado a ele. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo algo parecido com e-commerce, né? Claro, só uma brincadeira aqui, né? Dentre outras características que eu posso ter, por exemplo, a quantidade de núcleos. Algo assim já é o suficiente aqui para a gente brincar. Então, imagina que eu vou criar esse meu processador. Então, eu vou instanciar um objeto do tipo processador, ok? Que vai ser o meu processador. Vou chamar esse aqui de i5, por exemplo, né? Fica fácil o nome dessa variável, todo mundo vai entender o que é. Então, esse i5 é um novo processador. Bom, esse 5, o nome dele é i5. Vou chamar de Core i5. A marca dele é Intel. O valor dele, aí claro, vai depender. Vamos colocar aqui também um modelo, né? Que faz sentido. Então, string modelo. O modelo dele, vamos pegar aí um i5 de nona geração, pode ser o 9400F. E aí ele tem também, por exemplo, um valor associado, i5. Valor. Eu não sei quanto é que tá, vou chutar aqui uns R$ 900, talvez esteja um pouco mais. E a quantidade de núcleos, se eu não me engano, ele tem i5.núcleos. Acredito que ele esteja com 4 núcleos, né? Esse modelo. Então, pessoal, notem que aqui a gente acabou de definir um objeto que guarda todas essas informações, tá? E o que eu quero que fique registrado no vídeo de hoje, tá? Este objeto aqui, eu posso trabalhar com ele da mesma forma com que a gente trabalhava anteriormente, passando para a função, retornando de uma função. Posso printar os valores dele. Obviamente, eu preciso informar o meu objeto e também qual o seu atributo. O que acontece se a gente tentar executar o nosso código informando apenas o nome do objeto? Ele vai dar aqui um valor maluco, né? Basicamente, esse valor maluco, a gente consegue extrair aqui o objetos2, porque a classe é um objeto 02. Aí dentro dela tem uma outra classe chamada processador que está aqui. E aí ele cria aqui esses números aqui, que é um identificador deste objeto. Tá? Mas, caso a gente queira ver, por exemplo, o nome desse objeto, eu consigo colocando aqui do lado o atributo .nome ou qualquer outro valor. Então, eu posso colocar assim, ó, core 5 mais, vamos colocar aqui do lado, vamos colocar assim, ó, Intel Core i5, então, ó, i5.marca mais uma aspas,
aqui com espacinho, mais, e aí eu vou colocar i5.modelo. E aí o resultado disso agora é todo o meu nome completo, vamos dizer assim, né? Um Intel Core i5 9400F. Então, a gente consegue fazer muita coisa legal com os nossos objetos. A ideia basicamente é, eu tenho uma variável, eu crio uma variável, e nela eu consigo colocar ou salvar diferentes variáveis, inclusive aqui dentro poderia ter outros objetos, isso não seria problema. E isso traz para mim um contexto muito maior dentro da minha aplicação, porque toda vez que eu vejo a palavra processador, eu sei que eu estou lidando com um processador, né? Eu estou trazendo para mais perto do meu problema. Uma das coisas interessantes que pode acontecer, vamos colocar aqui assim, ó, sysout valor mais i5.valor. Tá? Então, a pessoa, quando eu executo isso aqui, a pessoa vê assim. Vamos supor que exista um método, certo, na minha loja, que é dia de promoção. Então, eu vou fazer um dia de promoção. Tem um método chamado dia de promoção. E esse método, ele recebe, certo, um objeto do tipo processador. Nesse caso, ele vai receber o meu i5. Eu quero dizer que meu i5 vai entrar na promoção. Tá? Quando acontece essa promoção nessa nossa loja fantasia aqui, né, eu vou ter um método público. Nota que eu não estou salvando nada aqui, então esse método ele não tem retorno, certo? Sem retorno void. O mesmo nome que eu chamei ali embaixo, dia de promoção, e aí ele recebe um processador. Qual processador? Qualquer processador. Tá? Isso que é muito interessante de métodos, lembrem disso. A gente diz aqui qual que é o tipo da variável, não que é o processador i5. Não, qualquer variável do tipo processador, depois a gente cria um outro processador para testar. Tá bem? Vamos lá. E nesse dia de promoção, a gente vai dar um desconto aqui no valor do processador. Então, processador.valor vai ser igual a 0.9 vezes o meu processador.valor. Basicamente, o que eu estou fazendo é dando um desconto aqui de 10%, né? Aquele famoso pagou no boleto tem 10% de desconto. E aí eu vou mostrar aqui um novo valor só para a gente ver se isso atualizou o meu objeto. E aí a gente vai falar um pouco mais desse comportamento. Então, opa, temos um erro aqui. 0.9 e aqui faltou um F para indicar que é um float, tá, pessoal? Senão ele dá problema e ele não consegue. Ele tenta usar como double, como o meu valor é do tipo float, ele não deixa, ok? Então, agora sim, vamos compilar e executar. E aí vocês vão ver que o valor dele era 900 e o novo valor é 810. Só que aí a gente entra num dilema interessante. Olha só, eu vou criar aqui um outro método void, dia de promoção, que recebe aqui um valor, tá? Um valor em float, ou seja, eu vou receber um float, valor, e aí eu vou atualizar esse valor aqui dentro. Tá? Então, basicamente, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora com uma variável do tipo float, ok? Vou criar a minha variável, tanto faz o nome, lembra disso, né? Então, int preço, por exemplo. Vou dizer que esse preço aqui é R$1.000. O que acontece se a gente der R$1.000, de 10% em R$1.000 de desconto? Esse valor iria para 900, né? Só que olha o que vai acontecer com esse meu sysout. Ó. Eu vou colocar em uma caixa alta aqui, ou maiúscula, só para a gente enxergar. Quando a gente executa isso aqui, salva, executa, o meu preço continua valendo 1.000. Então, isso entra numa questão aqui que é um dos pontos que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, né? Para encerrar esse vídeo. Então, a gente viu aqui como é que eu crio a nossa classe, como que eu coloco os atributos nela, como que eu manipulo ela, como que eu posso enviar ela por parâmetro, só que a gente notou aqui um comportamento diferente quando eu mandei uma classe ou quando eu mandei um valor float. Por quê? Lembra daquele código estranho lá que apareceu processador, na verdade apareceu objeto 02, arroba, processador, arroba, uns números estranhos? Isso significa que esse objeto, né, essa variável, ela é uma referência, assim como os vetores. Tá? Então, sempre que eu envio uma referência, ou seja, eu envio um objeto e não um tipo primitivo, eu posso alterar dentro do método o próprio objeto.
eu não estou copiando o meu objeto, eu estou alterando o próprio objeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz alterações aqui, porque essa alteração, de fato, está alterando o objeto que foi passado por parâmetro. Ok? Quando a gente envia valores primitivos, é feita uma cópia deste valor. Então, ele pega este 1000 aqui e coloca dentro da variável valor. Tá? E aí, ele atualiza o valor, mas ele não atualizou este preço aqui, certo? E não tem nada a ver com o nome da variável, tá, pessoal? Aqui poderia ser valor, que o resultado permaneceria o mesmo. Lembra que variável é simplesmente um nome que a gente dá para as coisas para conseguir trabalhar com elas de uma maneira mais fácil do que colocar, sei lá, um monte de código binário ou coisa pior. Tá? Então, pessoal, sempre que eu passo um tipo primitivo, eu estou fazendo uma cópia do valor para aquela variável. Sempre que eu passo um tipo por referência, eu estou passando o próprio objeto. Tá? Tanto é que aqui dentro eu poderia, por exemplo, acessar o... estou dando desconto no... e aí mais proc.name, por exemplo. Nome, a gente chamou. Então, a gente consegue acessar esses atributos no Core i5. Tá? Aqui, ele simplesmente copiou o conteúdo da nossa variável para dentro desta variável. Ou seja, a variável original, a variável que chamou o método, ela não é alterada. Certo, pessoal? Com isso, a gente encerra o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até o próximo. Valeu!